Que alegria. Aqui dentro está muito melhor. Meu Deus. O meu termostato, ele para de funcionar acima de 25 graus. Na Suécia só faz acima de 20, 1 ou 2, 3 dias por ano, né? Então, assim, a maioria é menos 20. Então, quanto mais baixo para mim, eu estou mais na minha zona de conforto. Então, estar aqui a 35 graus na rua, só o Senhor, só Jeová. Aleluia. Estávamos em Porto Velho, Guajará-Mirim, Rio Branco, há poucos dias atrás, e saí do calorão aqui de 43 para agradável lá em torno de 30, época de chuva. Então estava muito gostoso, né? Então assim, Deus sabe, né? Mas que bênção. Vão tomando lugares, vão sentando. Como o Jimmy falou, vamos assentando. A Cris me lembrou de Obed, faltou ali no quadro, da gente colocar Obed. Obed significa servo e também adorador. Ele parece que é diminutivo de Obadias, que é então servo adorador, adorador de Deus. Esse sim é um bom nome para os teus filhos, olha só. Então assim, significa essa, de você gerar, preparar o caminho do Senhor. Seja Obed, seja Jessé, seja Davi, o amado e o governo do Senhor Jesus. Vários irmãos me colocaram algumas características ou insight de comentários, e eu estou pedindo para você me passar para o WhatsApp, porque aí nós vamos colhendo tudo isso, é uma riqueza incalculável, cada revelação, cada expressão que você está recebendo da parte do Senhor, né? Vamos ver o que o Senhor está preparando com esse livro de Ruth, um romance à maneira de Deus, né? Então o Senhor está coletando, acrescentando. Se alguém quiser ver e tirar alguma foto, está ali nessa mesinha ali, alguns comentários, seja do David Paulson, do Velho Testamento, seja do Ralph Niebuhr, também conhecendo a minha Bíblia, seja uma apostila que o George Michan fez, né, ali para um estudo teológico sequencial, e também esse livro de Christian Shen, vendo Cristo, né, ali no livro de Ruth, um vislumbre também dessa união com Cristo. Então já dá essas sugestões ali. Depois tem mais um livro que eu trago também, que é do Watchman Nee, que é um resumo do livro de Efésios, que há muitos anos me fez muito bem, tá? Que é assentados, né? Eu sempre venho em inglês, né? Sit, walk and stand, ou seja, assentados em Cristo, caminhando, né? Debaixo dessa ponto de partida e resistindo ao inimigo. Estou comigo lá em casa em inglês e espanhol, então se alguém quiser dar uma olhada ali, pode ver também, mas acho que tem em português também. Vamos orar mais uma vez? Senhor Jesus, que riqueza da Tua palavra. Estamos como Ruth no campo de Boaz, as riquezas insondáveis de Cristo, onde o corpo de Cristo, de muitas gerações, nos acrescenta, nos enriquece, e onde nós colhemos esses grãos, e cada grão, cada feixe ali caído é uma riqueza incalculável, através de um livro, através de um comentário, através de uma ministração, através da riqueza e contribuição do Teu Espírito, através da vida de um irmão e de uma irmã. Senhor, nós estamos nos campos de Boaz. E Tu, proporcionalmente, de propósito, vai deixando cair, não as migalhas, mas a abundância. Tu é tão rico, Tu é tão tremendamente rico, que Tu vais nos deixando comer da riqueza da Tua casa, recebendo revelação para nossas vidas. Muito obrigado, Senhor Jesus, pela Tua imensa graça. Obrigado, Senhor.
Conduz-nos nessa continuidade, dessa segunda parte, nessa manhã, estabelecendo no coração de cada discípulo aqui, de cada discípula, algo inegociável, na perspectiva do casamento, do matrimônio. Tu tem um chamado peculiar para cada um de nós, tu tem chamado, Senhor Jesus, debaixo da tua soberania, Senhor, mas seja para nós próprios, seja para nós orientarmos outras vidas a respeito desses 3 ingredientes indispensáveis, essenciais, para qualquer matrimônio, do ponto de vista de Ti, Senhor, Tu, o Criador dos céus e da terra, e aquele que desenhou o Teu projeto, que é o casamento. Muito obrigado, Senhor. Gera uma nova expectativa na vida de cada discípulo aqui, gera uma expectativa de fé, que Tu é poderoso para desfazer a Mara, para ressuscitar de novo a vida da Noemi e, contra todas as probabilidades, gerar uma família para Ruth. E do próprio Boaz, que já estava quase passando ali do ponto, Senhor, ele encontrou a sua amada. Assim também, nesses dias, abra os olhos. Por que não? Abra os olhos do coração de cada discípulo aqui para ver aquilo que é dentro da tua cristocidência para esses dias, em nome de Jesus. Vem comigo para o livro de Ruth, e capítulo 3 vai nos trazer já a respeito dessa aliança. É uma expressão um pouco diferenciada. Vamos voltar depois para ela e vamos entrar em detalhe, mas só para te dar primeiro a respeito de onde aparece a aliança, onde aparece os votos e onde aparece a questão da união sexual. Capítulo 3, versículo 7, 8 e 9, havendo Boaz comido e bebido, estando já de coração um tanto alegre, veio deitar-se ao pé de um monte de cereais. E então chegou ela de mansinho, e lhe descobriu os pés, e se deitou. Sucedeu pela meia-noite, assustando-se o homem, sentou-se, e eis que uma mulher estava deitada aos seus pés, e disse ele: quem és tu? Ela respondeu: eu sou Ruth, a tua serva. Estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és resgatador. E disse ele: bendita seja tu do Senhor, minha filha, porque melhor fizeste a tua última benevolência que a primeira, pois não foste após jovens, pobres ou ricos. Agora, pois, minha filha, não tenha receio. Tudo quanto disseste, eu te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que tu és mulher virtuosa. Nesse contexto, é algo que foge um pouco do nosso conhecimento. Ontem o Vini nos falou um pouco sobre essa questão de descobrir, tirar os pés, possivelmente para que ele acordasse no meio da noite. Também não encontrei muitos comentaristas que falam sobre esse detalhe, mas depois nós vamos ver que essa questão que ela pede, e é interessante que ela toma iniciativa, era permitido pela lei, de ela chegar no seu resgatador e pedir: lança sobre mim a tua capa. E nós vamos ver que isso tem tudo a ver com a aliança. Claro que aqui já vai um cuidadinho, né, para que as irmãs não sejam chegando nos... eu já consigo ver a cena, tá? Mas lembra-te, irmãs, que só pode fazer isso debaixo da orientação de Noemi. Tanto debaixo da autoridade das discipuladoras e também da autoridade do Espírito Santo. Não saia pedindo a capa aí para qualquer um, tá? Então, já é uma dica para as irmãs não aproveitarem a tarde aí, para na frente do varão e diz: lança sobre mim a tua capa. E nem os irmãozinhos atirando para tudo que é canto. Boa, Jonelson. Não, Jonelson é muito esperto. Não, esse meu colega aqui é demais. Então, nem os irmãozinhos lançando a capa sobre várias, né? Então, assim, a gente volta sobre isso, tá? Mas nós vamos ver que... Agora mexi contigo, né? Desculpe, tá? Mas
mas assim, ali tem a ver com aliança. Nós vamos ver a profundidade dessa aliança. Quando fala dos votos, é capítulo 4, tanto na questão, então, quando Boaz reúne aqueles 10 anciãos, era um número mínimo para ter uma sinagoga depois em Israel, e ele então, falando com as autoridades presentes naquela época, que era o conselho dos anciãos, que depois o próprio presbitério da igreja é espelhado nesse contexto, e ele então, entre aspas, né, no bom sentido, ele resgata, ele compra o direito, não só das terras, para devolução, para que as terras voltassem aos antigos donos, isso é o termo Goel, o termo resgatador, mas também suscitasse descendência ao Malom, né? E a Ruth, e por consequência, por tabela, a Noemi. Então, esse resgate. E ali no versículo 9, versículo 10 e 11, Boaz, então, capítulo 4 de Ruth. Boaz disse aos anciãos e todo o povo: sois hoje testemunhas. Ou seja, há uma oficialidade de que tanto comprou da mão de Noemi tudo que pertencia a Elimeleque, a Quilom e a Malom. Também tomo por mulher Ruth, a moabita, que foi esposa de Malom, para suscitar um nome sobre a sua herança, deste para a sua herança, para que este nome não seja exterminado entre os seus irmãos, e da porta da sua cidade. Disto hoje sois testemunhas. Versículo 11. Todo o povo que estava na porta, os anciãos disseram: somos testemunhas. O Senhor faça a essa mulher que entra na tua casa como a Raquel e como Lia, ambas edificaram a casa de Israel. E tu, Boaz, hás de valorosamente em Efrata, e faça teu nome afamado, virtuoso em Belém, e seja a tua casa. Aí continua profetizando. Então aqui você tem o segundo ingrediente, que é esse votos públicos, esse testemunho, esse compromisso diante das autoridades respectivas a cada cultura, a cada geração. Aqui era algo declarado. Tem até uma ilustração muito engraçada aqui, o autor, que possivelmente seja Samuel, aqui que escreveu Ruth, para dar legitimidade e mostrar a questão da antecedência de Davi, depois da posterioridade, preparando a genealogia de Jesus. Então, ele precisava comprar, e naquela época tirava o sapato, né, ou as sandálias, para garantir, e nessa troca tirava algo. Era como se assinasse um cartório. Era algo oficial. Era diante das autoridades daquele lugar, dos anciãos. Era com todo o povo. Não era algo escondido. Não era algo apenas imediato para ter uma relação ali. Não. Era algo oficial. Hoje eu compro das mãos de Noemi e de Ruth, o direito das terras, mas não somente isso, a própria Ruth, para dar sequência e continuidade. Então aqui você tem o segundo ponto, que faz aquilo que é dos ingredientes indispensáveis e essenciais para aquilo que é o matrimônio do ponto de vista de Deus. Você diz amém? Aleluia. Em terceiro lugar, Ruth 4, versículo 13, a questão da união sexual. Assim tomou Boaz a Ruth, e ela passou a ser a sua mulher, ponto, vírgula, coabitou com ela. Olha a ordem dos fatores, altera o produto. Primeiro casaram, depois se relacionaram. Achei bárbaro o testemunho ontem do Vini aqui, e da clareza. Ali ganhou o sogrão. Eu quero casar com a tua filha, é para toda a vida, e quero só ter relação com ela depois do casamento. Ali o cara entregou o ouro, né? Então essa é a atitude e a sequência de Deus para algo tão íntimo. Nós vamos ver isso no final dessa manhã.
Deus me deu uma dica depois do almoço com os colegas na terça-feira e deu essa direção e eu quero repartir contigo. Então, a união sexual, a relação, a coabitar, é dentro do parâmetro do matrimônio, do casamento. Ali é o lugar por excelência de segurança, de confiança, de intimidade, de fidelidade. Esse é o lugar. Tudo antes ou fora, seja porneia, ou seja moikeia, que é adultério, seja impureza de qualquer espécie antes ou depois, é fora desse bojo, desse lugar sagrado, precioso, no qual Deus preparou a cada um de nós como seres sexuais, como uma atração sexual. Isso vem da parte do Senhor e é uma dádiva dele, por mais que às vezes nós temos que lutar para colocar isso em ordem debaixo do governo, como qualquer outra coisa na nossa vida. Mas para isso, esperamos hoje de noite, né, toda a graça do Espírito Santo sobre nós. Então ali fala que coabitaram, coabitou com ela, o Senhor lhe concedeu que concebesse, e ela teve um filho. Aqui é interessante, que ela já tinha sido casada por 10 anos, possivelmente, com Malom, mas não tinha tido filhos. Então aqui há um milagre, ela imediatamente engravida. Ela imediatamente concebe um filho, Obed, né? Um filho adorador, um filho servo, que cada um de nós, ao constituirmos famílias para Deus, no propósito de Deus, que nós possamos gerar discípulos, Obed, adorador e servo para o Senhor. Amém? Então, de novo, eu vou colocar, lendo aqui, uns comentários que eu tirei do livro do Moisés, né, no casamento indissolúvel que nós fizemos juntos, há alguns anos atrás. A aliança, o pacto mútuo. O primeiro é assumido livremente. Não pode ser assumido por constrangimento de qualquer espécie. Sem coerção. Trata-se de um compromisso mútuo, espontâneo, sincero e muito sério. Os votos públicos, o segundo, refere-se à lei civil e ao acatamento da autoridade que faz as vezes da lei. Não é algo feito às escondidas, apenas para um interesse instantâneo, momentâneo da relação sexual. O terceiro, o ato conjugal, é dentro desse consumação no casamento. Essa união sexual, física, entre os cônjuges. Observação. O casamento não depende de uma bênção especial da igreja, através dos pastores ou líderes. A igreja ora, a igreja abençoa, mas é algo criacional da parte de Deus. Por isso que Jesus falou para os fariseus, não ouvistes e lembraste de que Deus desde o princípio fez homem e mulher, remetendo a Gênesis 2, 24. O casamento, então, é uma instituição de Deus. Os noivos são os ministrantes um ao outro. Os pastores não fazem os casamentos, apenas participam e abençoam, junto com a igreja, aqueles que Deus, então, une e fazem essa aliança diante do Senhor. Então, assim, só para vocês entenderem, depois dá para pegar o livreto, né, tanto que o Telmo preparou para nós, Heloísa, sobre família 1 e 2, tanto matrimônio indissolúvel que o Moisés preparou para nós, e ainda acho que deve ter ou em PDF ou em material. Então, ali, muito rico, muito claro, a respeito desses 3 ingredientes que o Senhor tem para nós, para apontando. Ou seja, se não tiver isso, não é um matrimônio do ponto de vista de Deus. Tem alguma irregularidade que precisa acertar. Mas como nós estamos apontando daqui para vocês, e não corrigindo o passivo, então não vou entrar em muitos detalhes sobre isso, mas entrando só sobre esse fundamento da aliança, da questão dos votos e dessa situação pública, dessa
oficialização e também, claro, aqui falando para todos vocês sobre a pureza e a santidade sexual, que vale a pena aguardar e esperar o tempo de Deus. Você diz amém? O Senhor vai nos trazendo revelação nessa manhã. Nós queremos continuar crescendo debaixo da Tua abundante graça, Senhor. E nós queremos ter, na Tua luz, vermos a luz, Senhor. Que cada jovem aqui possa ter um firme fundamento. Ao se relacionar com outros rapazes ou moças, conhecendo outros contextos hoje, tem tanta mistura no meio evangélico, onde falta clareza, radicalidade, fundamento. Que ninguém se atrapalhe quanto às convicções na Tua presença, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Abra nossos olhos, abra nossos ouvidos, abra nosso coração, para que possamos ver a santidade do Teu ponto de vista, Senhor. Ruth capítulo 1, versículo 9, fala um insight aqui, algo muito lindo, quando Noemi fala, então, que o Senhor vos dê que sejam felizes, cada um em casa do seu marido. Beijou-as, elas porém choraram em voz alta, falando do primeiro diálogo aqui, né, de Noemi com Ruth e com a Orfa, ainda nessa primeira instância, e ela então expressa aqui, para que nós sejamos felizes, literalmente, possamos achar descanso, conflito, ausência de conflito, ausência de guerra ou luta, mas também inclui a bênção, a ideia da bênção de Deus. Capítulo 3, versículo 1, quando a Noemi diz para Ruth, a sua sogra, minha filha, olha o relacionamento íntimo, precioso, no contexto do reino, essa é a normalidade que Deus quer em todos os relacionamentos da família. Disse Noemi, a preocupação dela com a sua nora, minha filha, não hei eu de buscar um lar para que seja feliz? Em hebraico, manoach, significa repouso, significa proteção de uma pessoa dentro da sua própria casa e seu lar, debaixo da bênção de Deus. Sem somente limitar ao contexto homem, mulher, família, casamento, mas também no contexto espiritual, em Cristo, de Efésios, e também no capítulo 5, versículo 32 ali, que ele diz, refiro-me a Cristo e à igreja. Então, não quero que tu seja limitado somente ao casamento dessa realidade física, conjugal, mas que tu também tenha essa perspectiva de que Deus quer levar a cada um de nós, solteiros ou casados, a um lugar de repouso. Ao nós estarmos em Cristo, como nós vamos ver depois na continuidade do livro de Efésios, para que tu possa entrar nessa dimensão, nessa ecossistema, nessa esfera onde você se move em Cristo Jesus. E ali tu encontra descanso. Qualquer ansiedade, agitação, perturbação, opressão, cai por terra em nome de Jesus. O Senhor tem esse lugar de excelência para a tua vida. Agora, é interessantíssimo de que o conteúdo do significado de um lar, de uma família, tem esse significado de lugar de descanso. Ausência de conflito, de guerras. É um lugar de proteção. Ou seja, esse é o propósito eterno de Deus. Seja hoje na família onde tu convive, onde tu é filho, onde tu é filha, com teus pais, juntos ou separados, seja qual o teu contexto, nós vamos ver que para Deus, Ele não faz acepção de pessoa. E Ele chama um Raabe, uma meretriz, para ser parte da linhagem de Jesus. Casou com Salmão, e Salmão gerou Boaz. Então, seja Ruth moabita,
num contexto extremamente negativo, e o irmão me falou aqui, veio de um contexto de feiticeiros, era uma nação de feiticeiros. Então, assim, algo veio da Umbanda ou da Quimbanda de hoje, é algo pesado, mas Deus é poderoso para resgatar qualquer um de nós. Então, não me importa a tua história, Deus é poderoso para mudar a tua história. Deixando as coisas, outra irmã me falou, deixando as coisas que para trás ficam, avançando para as que diante de nós estão. Nós prossigamos para o alvo, prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Nós olhamos para o eterno. Mas eu achei bárbaro, estava ministrando isso em Boa Vista, em novembro. E o irmãozinho chegou para mim, um irmão já veterano, e disse: John, é a primeira vez que eu vejo que Deus quer esse propósito para o casamento. E ele veio de um contexto entre nós, né, do reino, do evangelho, do propósito, e nunca tinha entendido que também a nossa casa, o nosso lar, é para ser um pedacinho do céu, aqui na terra. Você diz amém? Eu sei que isso quebra os paradigmas de muitos nós que vivemos de um contexto muito destruidor, completamente ao revés disso. Mas nós profetizamos que cada família aqui constituída, e já começando na tua família como solteiro, como solteira, você vai gerar isso, porque isso te pertence, como herdeira, como herdeiro, como filho, como filha, do direito que Deus tem para a tua casa, já, como embaixador do reino na tua família. Tem um texto, não precisa abrir, mas eu acho que anotei aqui na versão inglesa de Deuteronômio 11, 21, vai dizer como os dias dos céus sobre a terra. Na inglesa, a versão inglesa, fica mais claro. É como se nossa casa é um pedaço do céu. Nossa família. Você diz amém? É os céus vivendo aqui na casa, trazendo o marido, sacerdote, profeta e rei, a esposa, auxiliadora e idônea, os filhos criados debaixo da disciplina e admoestação do Senhor, os maridos amando a sua própria esposa como Cristo ama a igreja, a esposa recebendo o cuidado do marido provedor, supridor, provedor, rápido, ágil, para ser o sacerdote, profeta e rei, onde o governo de Cristo é estabelecido, onde filhos, Obedias, servos, adoradores são gerados para o propósito eterno de Deus. Eu profetizo sobre tua família futura. Você quer levantar tuas mãos comigo? Pela fé, por favor, levanta tuas mãos e rompa todo o paradigma, toda a voz do inimigo que diz que é o contrário, e isso nunca vai acontecer contigo. Você é um fracasso, você é um quilion, é um malon, é um fraco, é um doente, é um definhando, mas o Senhor diz, não é mais Mara, não é mais Malom e Quilion, você é um Boaz, você é uma Noemi, você é uma Ruth na minha presença, e teus olhos ainda contemplarão a minha glória, e te chamarão de bem-aventurada, e a tua herdeira, disse, tu és herdeira, eu consolarei a tua vida, diz o Senhor, tirarei as tuas lágrimas, tirarei o teu desespero e a tua espera, encurtarei, diz o Senhor, para os homens. Eu sou o Senhor e eu faço isso. O meu lar, a minha casa, a minha família, é para proteção, é para descanso, é para alegria, é para gozo, realização, mas acima de tudo, para mim, diz o Senhor. Para o meu reino, para o meu propósito, para o cumprimento da extensão do Evangelho, da minha igreja se levantando. Obrigado, Jesus. Ainda nesse toque, eu creio que foi o Japa, nosso querido Eduardo, que num dos comentários entre nós, foi tão enriquecido com essa cooperação do corpo, como é importante você ter um alvo nessa constituir um lar, uma família, para que haja
a presença de Deus, venha o governo. Ruth e Boaz se casaram e a Noemi ficou resgatada para que viesse então Obed, Jessé, Davi, e de Davi viesse o Messias. O propósito eterno de Deus com a nossa casa e nossa família é nós constituirmos família para o propósito eterno de Deus. Eu vou dizer de novo. O propósito de Deus, de uma grande família, onde tu e a minha estão incluídos, seja nós solteiros, casados, mas nós casando é para o Senhor, é no fundamento dele, é debaixo do cabeça dele, é para o centro e a centralidade dele, e para que ele tenha a plenitude de todas as coisas, como está lá no livro de Efésios. Ele seja o fundamento da nossa casa, ele seja o cabeça, ele seja o centro, e ele seja a plenitude que tudo enche em todas as coisas. Nós tivemos o privilégio, a Martinha, eu, e olhando tantos de vocês aqui, de casar dessa maneira. Éramos solteiros, em retiros, assim como você. Depois eu conto como a Marta abriu os olhos para mim, isso aí para uma outra parte. Né? Ela já está se apavorando, ela sabe de onde... Não fala, não, eu vou falar assim, não. Eu posso ajudar alguém mais tímido aí que eu, né? Então, Deus sabe. Depois eu conto o que Deus fez. É um milagre. O que vocês estão vendo aqui hoje, essa versão mais upgrade, é investimento de 40 anos dela. Então, as irmãs têm que ter uma visão de futuro. Não desanima com aparências atuais. Você tem que investir. Se a Marta olhasse para aquilo que eu era, se eu mostrar uma foto, vocês não vão acreditar. Vocês vão perguntar, o que ela viu nesse cara? Eram, assim, ó, todas as probabilidades negativas. Mas Deus faz milagres. Depois eu conto. Só para deixar um spoiler. Mas o que tanto ela como eu tínhamos em comum, como tantos outros casais aqui, é que nós casamos no propósito e para o propósito. Para a glória de Deus. Não foi para autorrealização, satisfação, só viagem, só curtição, só gourmet, só postagem, só distração, só a alegria da satisfação sexual e do companheirismo. Nós casamos para o propósito eterno de Deus. Esse ano em setembro, 20 de setembro, a gente é muito gaúcho, né? Ela é uruguaia, eu sou sueco. E casamos 20 de setembro. O dia, né, Revolução Farroupilha. É só Deus que faz isso, né? E ali depois, por nossa causa, ficou feriado. É brincadeira. Mas depois de casar, virou feriado. Agora a gente pode curtir, né? O pior é que eu já estava marcando esse ano retiro. Me arrependi em tempo. Agora eu vou ter retiro com ela, porque 40 anos a gente tem que fazer algo no gabarito. Aceito sugestões, aceito ajudas, tá? Mas nesses 40 anos que nós estamos no Senhor, a maior alegria, com todo o fruto dessa paz, desse governo de Cristo, é podermos cooperar todos os dias para o propósito eterno de Deus. Não com perfeição, nada disso, tantas falhas em mim, mas cada vez se arrependendo, para que o propósito de Deus fosse cumprido. Amém? Mais uma vez profetizamos aqui centenas de casamentos, centenas de famílias. Nesse retiro nós tiramos as travas, as tampas, os entraves, os medos, as frustrações. Nós liberamos um espírito de graça, onde você possa olhar e receber o falar precioso de Boaz ao coração de Ruth. Encontrar a graça e a misericórdia, a recompensa plena da parte do Senhor. Lares para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Vem comigo para a aliança. O texto que explica Ruth 3, 9 ali, estende sobre mim a tua capa, está em Ezequiel 16. Ezequiel 16 vai nos falar dessa palavra, onde então vamos ver essa parte com muita clareza. Ezequiel 16, 8. Abra comigo, por favor. Você precisa abrir tua Bíblia, esse texto você precisa registrar.
Os irmãos da equipe estão preparando o PowerPoint, está sendo construído online, on time, então é um desafio tremendo para eles, mas depois você vai receber esses rabiscos, esses pontos mais escritos, para que tenha também, quem não consegue copiar tudo. Sobre o primeiro ponto, aliança. Ezequiel 16, 8. Olha só, passando eu por junto de ti. Deus falando agora sobre Jerusalém. Eu te vi, e eis que o teu tempo era tempo de amores. Que coisa mais linda. Estendi sobre ti as abas do meu manto, a minha capa, cobri a tua nudez, dei-te juramento, entrei em aliança contigo, diz o Senhor Deus, e tu passaste a ser minha. Cada um, diz 1 Coríntios 7, cada um tem o seu próprio marido, sua própria esposa. Há uma exclusividade, há algo definido, não é genérico. A sua própria esposa. A Marta Raquel Rodrigues Gottfried casou comigo, com esse varão aqui, e eu sou dela, marido dela, esposa minha. Depois que fizemos essa aliança diante do Senhor, dei-te juramento, entrei em aliança. Mesmo capítulo 16 de Ezequiel, versículos 58, 59 ali, ele vai dizendo 60 em diante, assim diz o Senhor, eu te farei a ti como fizeste, desprezaste o juramento, invalidando a aliança, mas eu me lembrarei da aliança que eu fiz contigo nos dias da tua mocidade, estabelecerei contigo uma aliança eterna. 62, estabelecerei a minha aliança contigo, e saberás que eu sou o Senhor, para te lembrares. E aqui vai falando no contexto, mesmo Israel se adulterando com outros deuses, mesmo Israel se prostituindo, a aliança de Deus inquebrável. Escuta bem, uma aliança inquebrável, indissolúvel, independente do performance da outra parte. Deus continua fiel à sua aliança, e esse link é na nossa aliança, no nosso casamento, no casamento que Deus propõe para ti, é debaixo dessa visão para toda a vida. Inquebrável, inegociável, indissolúvel, não é contrato que depende do performance, da resposta da outra parte. Coloquei aqui uma observação, já te falei, mas já naquele tempo, e com base na lei, era permitido às irmãs tomarem iniciativa. Pelo menos dá a indicação que há uma reciprocidade. As gurias entenderam? Eu me lembro na minha época, em alguns retiros que a gente fazia com os jovens, naquela época as gurias blindavam, assim, ficava só em grupo, tu não conseguia chegar nela, porque ela andava com mais 10. E tu não conseguia chegar perto, nem para trocar, nem para oferecer um café, o picolé que tu recebeu ali, né? Em vez de tu comer, tu pode oferecer para ela, né? Tá? Mas naquele tempo, elas viviam em bando. Tu não conseguia chegar, e quando tu tentava, as outras ficavam meio te queimando, né? De Senhor, abre espaço, né? Dá uma deixa, né? Então assim, ela tomou iniciativa. Claro que dentro do Espírito, debaixo de conselho, debaixo de orientação, debaixo do Espírito Santo. Mas pelo menos mostrar, estou interessado. Você está interessado. Ou não. Tu não. Perdão, eu estou com o aparelho aqui, né? Mas você tem que falar direto aqui, né? A Marta, depois eu conto. Ai, meu Deus, eu tenho que poder entrar em casa hoje. Mas aqui tem essa parte, olha só que coisa linda, a aliança diante de Deus. O matrimônio não é um contrato periódico, que depende.
de situações, de frustrações, de expectativas. É uma aliança inquebrável, indissolúvel, inegociável, na parte da presença do Senhor. É diante de Deus que nós fazemos isso. É algo que é rompido somente pela morte. Eu vou te dar mais 2 textos que a maioria de nós conhecemos. O primeiro deles é Provérbios 2,17, falando das mulheres. Provérbios 2,17, vem comigo. E ali falando num contexto de que não pode ser quebrado adultério, né? E precisamos lembrar dessa aliança que fizemos diante de Deus. Aqui fala no sentido negativo da mulher que adultera, versículo 17, capítulo 2 de Provérbios, a qual deixa o amigo da sua mocidade, se esquece da aliança do seu Deus. Depois tu vê o contexto. Coisa boa é olhar para trás e vermos, ele é amigo, ela é amiga da minha mocidade, companheira, como vamos ver o outro texto de Malaquias, dessa aliança diante do Senhor. Para nós, os homens, Malaquias 2:14, se não me falta a memória, vai nos falar desse contraponto. Malaquias, último livro da Bíblia, abra comigo, por favor. São textos que você precisa sublinhar, rabiscar, guardar e voltar, porque nós estamos no meio de um evangélico fluido, relativo, onde tudo é relativizado, onde não há temor e tremor diante de Deus. Pastores, líderes, apóstolos, profetas, trocando de esposas por uma versão mais nova. É um horror o que está acontecendo. Abençoando e santificando, dizendo que não há problema. Isso é abominação na presença do Senhor. Porque o Senhor diz a respeito da mulher da nossa mocidade, 2,14 de Provérbios. O Senhor foi testemunha. Não só o cartório, não só os pastores, não só a igreja. O Senhor, o Criador, aquele que instituiu o matrimônio, foi testemunha da aliança que tu fizeste, que eu e fizemos entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal. Não pode, sendo ela tua companheira, mulher da tua aliança. Eu amo essa expressão. Ela é tua amiga da mocidade, ela é tua companheira, mulher da tua aliança. Aleluia. Um cordão de 3 dobras, Eclesiastes 4:6, diante do Senhor. É o Senhor que sacramenta essa dobra. Não é só tu e ela, ou ela e você, né? É Deus no meio. Ele é testemunha, Ele registra, Ele guarda o acontecido, o ocorrido. E agora eu sou leal a Ele, antes de qualquer outra coisa. Eu não posso ser desleal com a mulher da minha mocidade, com a minha companheira, com a mulher da minha aliança. Essa é minha, tá? Não te intromete. Oh, Jesus. Quando nós entendemos o contexto, tem vários textos aqui, eu vou guardar 2. Gênesis 15. Com relação a Jeremias 34:18. Gênesis 15, 9 a 18, fala da aliança de Abraão com Deus. Você precisa ler esse material, acho que é do Derek Prince ou do Bob Mumford, falando da aliança, Davi e Jonatas, assim, falando do contexto do conteúdo da aliança. O que é aliança? É rasgar uma aliança. É escrever rasgando. Olha o contexto. Me deu vontade até de ilustrar. Baixa aí. Gênesis 15, Deus traz uma aliança com Abraão e ele coloca vários animais entre eles, abertos pela metade. Olha bem a cena. Olha a cena. Esses animais partidos, abertos ao meio. Aí a palavra fala que Deus vinha como uma tocha fumegante e andava por meio dos animais. E houve pavor e tremor sobre a terra. E Abraão, ele apertou. Mas ele disse, hoje eu faço contigo uma aliança diante desse sacrifício. Era uma das 10, nem vou poder entrar nisso, das 10 expressões de uma aliança no Velho Testamento. Tinha sacrifício de sangue.
era com a própria vida. Por que isso? Porque o texto que eu coloco depois no PowerPoint, vocês vão receber, Jeremias 34, acho que foi ali 18, ele diz, se não cumprir essa aliança, 34, 18 de Jeremias, faça-se o Senhor conosco, olha só, e seja rompido nossas vidas, se nós desfizermos e não cumprirmos essa aliança. Farei aos homens, Jeremias 34, 18, que transgrediram a minha aliança e não cumpriram as palavras da aliança que fizeram perante mim, como eles fizeram com os bezerros, que dividiram em duas partes, passando eles por meio das suas porções. Entregá-los-ei nas mãos dos inimigos, nas mãos dos que procuram a sua morte. Eu não tenho tempo de entrar em detalhe, mas isso aqui marcou a minha vida antes de casar com a Marta, quando eu estava estudando sobre a aliança de Davi e Jonatas. Dali veio o nome do Jonathan Davi, nosso primeiro filho. Já sabia que antes de nascer e antes de conceber que seria um varão, e o nome dele seria isso. Deus revelou. Ali eu entendi que a minha aliança com Deus é uma aliança inegociável, inquebrável, é para toda a vida, e que se eu rompesse essa aliança, seria feito comigo da mesma forma como foi feito aos animais partidos no meio. É isso que acontece com qualquer divórcio, é partido dessa forma destruidora a vida das pessoas. Tu está entendendo alguma coisa? É algo precioso. É na parte da presença do Senhor que você faz uma aliança com Deus e um com os outros. E ali tu tem o texto de Ruth, pode colocar na tela para mim ali, 14 a 16, quando a Ruth fala, teu Deus é meu Deus, teu povo é meu povo, onde tu estiveres, eu estirei, onde tu morreres, eu também morrerei. Continua ali. Onde tu fores, onde tu pousares, o teu Deus é meu Deus, teu povo é meu povo, continua. Onde tu quer morreres, ali morrerei, seja sepultada, olha só, ponto e vírgula, preste atenção. Faça-se o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Aqui tem o contexto do que é uma aliança diante de Deus. Nós estamos falando de uma relação de sogra e nora, que Deus profeticamente, obviamente, não é só algo físico, mas é algo espiritual, com compromisso, como fala Christian Shea, com a vontade de Deus, entregue totalmente. Faça-se o Senhor. Eu poderia te dar 10 exemplos aqui, não vou dar, porque o tempo não nos permite, mas dessa seriedade, Senhor, gera temor, gera tremor, mas não medo. Gera santidade no meio do corpo, que cada matrimônio, cada casamento seja feito em cima dessa aliança na parte do Senhor. O segundo ponto é os votos, pode voltar ali, aonde então, vou te dar 2 textos, depois de tantos outros, mas depois tu recebe o material, já vimos o capítulo 4 ali, que fala da presença do Senhor, que Ele convocou. Mas tem um texto em Deuteronômio 23, 21 a 23, quando fizeres algum voto ao Senhor teu Deus, não tardarás em cumpri-lo, porque o Senhor teu Deus certamente requererá de ti o que proferir em teus lábios, isso guardarás e farás, porque tu votaste livremente ao Senhor teu Deus. Estou lendo o texto aqui de Deuteronômio 23, 21 a 23. Claro que não é só sobre o voto no casamento, é qualquer voto que a pessoa fazia diante do Senhor, até o voto de Jefté. A primeira pessoa que vier na minha frente, o animal, eu vou oferecer ao Senhor. E aí aparece a filha dele. Claro que ele não ofereceu um sacrifício. Tudo indica que ela ficou solteira para o resto da vida. Ele não teve descendência direta, ele não teve filhos.
Porque nós sabemos que Jefté está dentro do Hebreus 11, heróis da fé. Então, jamais poderia atentar contra os princípios de Deus de oferta sacrificial de humanos. Deus não aceita. Mas ele cumpriu o voto. E a própria filha diz: pai, tu votaste ao Senhor, tem que cumpri-lo. Uau! Por isso que Eclesiastes 5, de 4 a 6. Quando ao Senhor fizer algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque Deus não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. E aí nós temos Mateus, tanto no Sermão do Monte, como depois, falando no capítulo 12, que a nossa palavra seja sim, sim, ou não, não. O que sair fora disto vem do... Se eu disse sim à minha esposa, e depois digo não, não te quero mais, vou te trocar por um modelo mais novo, não me enxergando no espelho, o modelo que eu sou. Ai, Jesus, tem misericórdia. E achando que eu posso dizer sim num dia, e num outro dizer não, não te quero mais. Só que esse não, que mudou do sim para não, vem do maligno, diz a palavra do Senhor. Com a tua boca é justificar, com o que falares, diz em Mateus 12. Não faz Deus de tolo. O salmista vai dizer inúmeras vezes, depois eu te dou os textos: os votos que eu fiz, os manterei, ó Deus, render-te-ei ações de graças. Antes salmodiarei teu nome para sempre, para cumprir dia a dia os meus votos. Pagar-te-ei os meus votos, minhas ações prometidas, que proferiram meus lábios. E o próprio Senhor diz: fazei votos e pagai-os, diz o Senhor Deus. Salmo 58, 12, Salmo 61, 8, Salmo 68, 13, 14, 76, versículo 11. Você vai receber o PowerPoint, a gente passa para todo mundo. Não dá para brincar não, companheiro. Mas isso não deve te fazer barreira ou impedimento de entrar nessa aliança. Quando é um matrimônio, um casal que se encontra debaixo de bênção em santidade, debaixo de reciprocidade, de mutualidade no sentimento, na confirmação, debaixo da graça do Senhor, debaixo do conselho da sogrinha, né? Do Espírito Santo no meio ali, e das autoridades, caminhando em santidade. Você pode ter certeza, pode ter ousadia, intrepidez, para fazer essa aliança, esses votos, na presença do Senhor. Você diz amém? Essas três expressões estão resumidas em Gênesis 2, 24. Por isso, deixa, pai e mãe. É algo oficial. É algo permanente. Deixa um status para entrar num novo status. Se une à sua mulher. No original, é cola, é grude. É indissolúvel. Se fosse usar a linguagem de hoje, você usa uma cola super bond. Assim, quando tu tira, você arranca a pele, de um lado e de outro, para separar. Esse é o casamento. E os dois se tornando uma só carne. Deixar outras amizades, outras possibilidades, outros hobbies, outras prioridades, outras situações, até pai e mãe, até amigos. Deixa a adolescência e a solteirice de lado, para agora se unir num novo status, onde a nova prioridade é a tua esposa, é o teu marido, é a tua casa, é a tua família. Se unindo, se ligando, se grudando, tornando-se então, cada dia, uma só carne. Isso não vale só para o início. Esses três verbos, deixar, unir, se tornar, vale para toda a nossa vida de casados.
Estou te dando alguns segredos de Deus, muito preciosos, para que você tenha um caminho a trilhar para aquilo que o Senhor tem preparado para a vida de cada um de nós. Eu quero ir para a última parte, não estou concluindo, mas estou indo para a última parte. A questão da relação sexual. Se fosse só de casados, teria outro foco, né? Poderia falar muito mais da alegria, do prazer, da realização, da periodicidade, da frequência, da força, da graça que Deus supre. Tá? Tudo isso é para cada um de vocês dentro do bojo. Para não aguçar demais, eu vou falar da outra parte, para que vocês possam guardar-se. O Jimmy me falou, que coisa mais linda, a santidade. Não é a impureza sexual, é a pureza sexual. Eu me lembro, a Marta e eu, um dia orando, nós estávamos no quarto de som que meus pais tinham, era atrás da cozinha ali, tinha um janelão redondo ali, nós estávamos ali orando. E a gente sentiu uma presença do inimigo muito forte, dizendo para nós, vocês não vão conseguir, vocês vão cair. Sentimos assim um ataque do inimigo para que nós não andássemos diante do Senhor em santidade. Marta foi minha primeira namorada, nunca tive qualquer relacionamento com outras gurias, por mais que tinha 1000 à minha direita e 10 minha esquerda. Isso é marketing fake. Mas tinha algumas. Tá? E assim, a Marta, quando eu olhei para ela assim, disse, ela já era professora de matemática no Colégio Batista, e ela muito sabiamente me convidou para dar aula de química. Só que tinha outro professor de física, que ela dispensava primeiro. E era uma aluna que ela tinha, que precisava pré-vestibular, precisava aula de matemática, de física e química. Então, ela dava aula de matemática, me chamou para dar aula de química, e tinha um outro rapaz que dava aula de física, só que esse ela dispensava antes. Eu ficava para o café, porque aí tinha reencontro, para depois irmos juntos para a reunião. Era a Ruth já naquela época. E café aqui, né, casa de Godot aqui, tudo de bom, né? Então, ali, você já sabia, né? Me convidava para comprar pão, né? E aí, tudo bem. Só que, então, fomos nos conhecendo, depois eu conto mais detalhes, e aí começamos um relacionamento. E é claro que esse relacionamento aponta espírito, alma e aponta para o corpo. Há uma atração, há um desejo. Tocar, manusear, né? Colossenses fala, não toques, não manusees. É outro contexto, mas às vezes vale a pena, né, João? Depois do casamento, aí sim, é lícito, permitido e convém e edifica. E me deixarei dominar. Mas antes a gente tem que se segurar, porque senão atrapalha tudo depois. E naquele dia de oração, a gente viu assim, havia um cerco de demônios, dizendo para nós, vocês não vão suportar, vocês vão cair em impureza. E a gente conseguia ouvir ambos esse sopro do inimigo. E naquele dia nós nos levantamos em fé e dizemos, tu está amarrado, diabo, em nome de Jesus. Nós repreendemos essas vozes de mentira, porque Deus nos chamou em santidade. Cada um, como fala em Tessalonicenses 4, nós vamos ver esse texto, saiba tomar seu vaso em santidade, não como impureza, como fazem os gentios que não conhecem Deus, mas em santidade. Então, quero te dar algumas dicas aqui, alguns princípios do Senhor. Pode abrir ali sobre a questão da união sexual dentro dos parâmetros de santidade para o casamento. O porquê da pureza sexual, por que aguardar, o porquê vale a pena esperar. E eu posso dizer isso, por misericórdia, não por merecimento, mas por graça de Deus, nós nos guardamos para ter a consumação naquele dia, na lua de mel. E fazem 40 anos
de uma vida abundante na presença do Senhor. E nós profetizamos sobre vocês. Vale a pena esperar. Vale a pena se guardar em santidade. Em nome do Senhor Jesus. Rapidamente aqui. Em primeiro lugar, Deus nos fez homem e mulher. Aqui cai por terra homem, homem, mulher, mulher. Homem com bicho, mulher com bicho. Cai por terra. Deus fez homem e mulher. Os machos aí levantam as mãos. Os boás, levanta a mão, garoto. Aleluia! As gurias aí, levanta as mãos. Isso. Homem e mulher. Deus te fez assim. Qualquer outro sentimento, pensamento, tentação, não vem do Senhor, mas não significa que há alguma aberração ou alguma degeneração. Significa que o inimigo está te enrolando. Mas você vai ser livre disso em nome de Jesus. E se teve alguma prática ou alguma situação de pecado, tu vai ser livre, em nome de Jesus. Mas Deus te fez homem, Deus te fez mulher. Seres com sexualidade, com atração e com desejos. Segundo ponto, e viu Deus que era muito bom. Gênesis 1, 31, que é o resumo, depois no capítulo 2 ele amplia um pouco mais. Ele já tinha feito homem e mulher, ele chamou, né, de homem ali, homem e mulher, macho e fêmea os fez, e viu Deus que era muito, muito bom. Ou seja, quem nos fez como seres sexuais foi Deus. Ele viu que era muito bom. Terceiro lugar, Deus viu que a carência e solidão do homem, Marta toca muito sobre isso, mesmo homens casados às vezes vivem com solidão, é interessante isso. A solidão, não era a sexualidade em primeiro lugar, a solidão, porque Deus olha para o homem e diz, não é bom que o homem esteja só. Deus providenciou uma auxiliadora, idônea, à altura, expert, perita. Oh Senhor, uma auxiliadora à altura e correspondente para ele, foi Deus. Por isso, a esposa virtuosa vem da mão do Senhor. Vai orando, irmão. Vai clamando. E a palavra fala: quem encontrou uma esposa, encontrou o favor do Senhor. Os bens vêm dos pais, a casa, mas do Senhor vem a esposa prudente. Qualquer outra não serve. Atenção. Em quarto lugar, também não posso entrar demais aqui para não aguçar a turma, o homem olhou para Eva. Quem primeiro falou isso para mim foi Moisés, e fiquei meio escandalizado com Moisés. Não vou entrar tudo que ele falou, porque não convém aqui. Mas o Moisés era ousado. Ele não era fraco, não. Tá. Aqui, no original, quando Deus traz a Eva, agora, nem imagina a cena, porque eles estavam nus, então não imagina muito. Tá? Mas tu imagina depois que todos aqueles animais tinham passado na frente de Adão. Era o macaco e a macaca toda peluda ali, era o hipopótamo e a hipopótama, não sei como é que é a esposa de fêmea de hipopótamo, não sei. Era a girafa e girafa, era, né, rinoceronte e a dona rinoceronte. Agora tu imagina todas aquelas figuras fora do padrão. Aí deixou Adão descansando. Isso aqui é outra que eu descobri. Por que adolescente dorme tanto? Porque é para descansar e esperar a varoa dele. Põe no sono. Pela fé, quase em coma. Adolescente come e dorme. Impressionante. Então, ali tu tem a adolescência dos jovens, que não é tempo ainda para despertar para o amor. Te lembra de Ezequiel? Eis que era tempo de amores. Adolescente não é tempo. Jovem, sim. Jovem que tem maturidade espiritual, maturidade emocional, maturidade física, maturidade encaminhada financeira. Oh, Senhor. Adão estava dormindo, descansando. Olha de novo, é no descanso de Deus que Deus provê todas as coisas. Aí ele desperta. Alguns vão despertar do sono aqui, para encontrar a sua Eva. Ele abre os olhos.
Sabe que expressão é essa? Essa, afinal. Aí ele tem uma poesia, parece João Nelson, né? Carne da minha carne, né? Ele canta ali, grava um CD, tá? E aí, isso aqui é uma brincadeira nossa, depois eu falo dos 25 anos do João Nelson, tá? Mas aí, o Adão tem uma expressão de excitação sexual. Essa, glória! Essa afinal, não é nem a macaca, nem a hipopótama, nem a rinoceronte, nem a girafa. Ali não pintou o clima. Agora, essa, afinal, Senhor, quem fez? Quem providenciou? Deus. Vou dizer de novo, porque cai por terra tudo que é tabu. Cai por terra tudo que é preconceito no meio, até hoje, com a sociedade que nós vivemos, mesmo no meio da igreja, tanta informação distorcida. Mas Deus te fez como homem e mulher, como seres sexuais com atração. Isso provém de Deus. Qual é o bojo disto? Qual é o lugar que Deus, por excelência, fez? E fora desse bojo é destruição, é violência, é agressão, é estrago, é ferida, é trauma e machucaduras. Deus fez o matrimônio, o casamento, para a realização disto. Você diz amém? Por isso eu quero me guardar. É no casamento o lugar seguro e protegido para essa união sexual, onde a lealdade, confiança, exclusividade, amor, fidelidade. Eu deixo qualquer outra situação. Eu vou me unir, como eu já falei, colando, grudando, ligando, unindo, e vou me tornar uma só carne. E o que Deus uniu, não separe o homem. Antes do casamento, qualquer relação se caracteriza então por porneia, impureza, no sentido específico e geral. E aqui entra a masturbação, pornografia e qualquer outra situação. Depois do casamento, a Bíblia coloca o adultério como moikeia, por mais que às vezes pode ser traduzido como porneia. Abra comigo o texto de 1 Coríntios 6, 9 a 11, please, por favor, pode abrir na tela para mim, depois tira aqui, depois volta. 1 Coríntios 6, vamos dar o tempo de ler, não durma agora, por favor. 1 Coríntios 6, olha que texto forte. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus. Não vos enganeis, nem impuros, idólatras, adúlteros. Aqui impuros é porneia, aqui adúlteros é moikeia. Nem efeminados, com traço feminino. Pode ser ainda aquele que não concluiu ou não concretizou qualquer homossexualismo, mas tem trejeito, também devemos despojar disso. Ou sodomita, que é aquele que é a parte ativa no homossexualismo. Nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldicentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais foste alguns de vós, mas agora vos lavastes, glória a Deus, agora fostes santificados. Agora já fostes justificado em nosso Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Efésios, que é o nosso livro paralelo, capítulo 5, versículo 5, também vai dizendo, antes éramos trevas, mas agora não somos mais. E todo tipo de impudícia, aqui ele fala falta de pudor. Ninguém quer incontrolado, incontinente, impuro, avarento, idólatra, tem herança no reino de Deus e no reino de Cristo. Ninguém vos engane com palavras vãs, pensando que tudo é permitido, que não tem consequência nenhuma. Por favor, infelizmente, como Deus projetou, da design de Deus, com exclusividade, porque Ele é o Criador, Ele é o que instituiu o matrimônio e o casamento. Ele diz, é para o casamento, é para o matrimônio, bojo de segurança, lealdade, fidelidade, transparência e confiança, que é liberado essa relação. Fala, querido João Nelson. Lembrando uma frase do Otkar,
que dizia assim, que o diabo fazia tudo para unir um casal sexualmente, antes do casamento. Depois fazia de tudo para separá-los. Então, esse cuidado, né? Tanto é que ele é o tentador, ele tenta. Mas quem decide somos nós. E o Senhor nos dá graça, poder, né? Obrigado, Johnny. É impressionante. Os casaizinhos aqui, os casados, atentam. Não vos priveis. Invista com foco para suprir um ao outro. Os solteiros, a palavra diz, fugir da impureza. Fugir. Aqui exatamente isso, fugir da impureza. É o 8º ponto aqui, né? Falei no 7º aqui, cada um tenha, por causa da impureza, a sua própria esposa, seu próprio marido. Há solução, mas você não pode pensar que o casamento vai corrigir a impureza. Preste atenção. Falei com um rapaz de uma certa localidade genérica do Brasil, casado. Ele disse, John, eu carreguei para dentro do meu casamento a impureza, a pornografia e a masturbação. Você precisa tratar isso já como solteiro, para que você possa conquistar com santidade, sem segundas situações que atrapalham de enxergar quem Deus tem para a tua vida, para que você tenha liberdade e ousadia e possa conduzir junto com teu futuro marido, tua futura esposa. Então, cada um tenha a sua. 8º lugar, se tu conseguiu colocar ali, ele vai nos falando, então, fugir da impureza. 1 Coríntios 6, 18. Abra comigo. Pode abrir na tua Bíblia, 1 Coríntios 6, 18. Olha só que coisa séria. Fugir. Todos vocês solteiros, digam comigo, e os casados também. Fugir da impureza. Mais uma vez, fugir da impureza. 1 Coríntios 6, 18 vai dizer, qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade, porneia, peca contra o próprio corpo, e acaso não sabeis que o meu corpo é santuário do Espírito Santo, que está em nós, que temos da parte do Senhor, e que nós não somos de nós mesmos, não nos pertencemos mais. Agora fomos comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Temos alguns minutos ainda. Fecha teus olhos, consagra teu espírito, tua alma e teu corpo ao Senhor. Teu olhar, teu falar, teu sentir, teu tocar. Não é errado ter atração, não é errado se sentir desejo de suprir essa necessidade que Deus implantou em ti. Mas é pecado fazê-lo antes da hora e de uma forma egoísta, somente com cobiça e lascívia. E o Senhor nos chama para a santidade. O teu corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Teu corpo é templo do Espírito Santo de Deus. O Senhor começou um encontro nos chamando a um novo ponto de partida. Muitos de nós não tiveram a oportunidade de viver essa área em santidade antes de chegarem a um relacionamento ou ao casamento. As vidas, elas têm vindo destruídas e muito destruídas. Muitos de vocês têm histórias tristes e difíceis que viveram. Mas o Senhor nos chama para um novo começo. Assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas, elas passaram. Eis que tudo se fez novo. O Senhor nos chama para deixando as coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão.
eu prossigo para o alvo. Eu quero dizer que todos vocês, independente do que viveram, podem receber nesse lugar, se ainda não receberam, porque eu sei que muitos já vivem essa realidade de ter um passado curado por Deus. Você pode receber o perdão do seu pecado, amém, a liberdade da sua história, amém, a nova vida de Cristo, isso, tratando o teu passado. Amém. Venha para a luz. O nosso passado, ele não se cura pelo tempo. Isso. O casamento não cura o passado. O casamento não trata com o pecado. Somente o sangue de Jesus. Isso. E para o sangue de Jesus se manifestar, precisa haver confissão, isso, arrependimento, perdão e restituição. Precisamos buscar o Senhor. Amém. Amados, sejam lavados em nome de Jesus. Busquem ajuda dos conselheiros, dos pais, dos irmãos, dos companheiros. Não deixem a vida, o passado de vocês em trevas, achando que alguma coisa vai acontecer. Vai sim, o sangue de Jesus vai lavar o teu passado. Aleluia. Obrigado, Martim. Agora sim, estou quase concluindo e, por misericórdia, estamos chegando a 1 e já vamos arredondando aqui. Não vou passar, não vou. É que tem um delay de uns 7 minutos no horário de Deus ali. Possivelmente nós estamos aqui numa encruzilhada de Deus, num patamar. Ninguém aqui pode continuar vivendo debaixo do escravo do pecado. Deus não te chamou para isso. Nem viver debaixo de condenação e culpa do passado. Fomos lavados pelo sangue do Cordeiro, como disse a Martinha, e o texto de 1 Coríntios 6. Tais fostes alguns de nós, seja envolvimento homossexual, lesbianismo, seja abuso, seja violência, seja impureza, seja porneias de qualquer tipo de impurezas, ou de até relação. O Senhor tem um altar para ti, nesse fim de semana, onde você oferta ao Senhor, e receta, e há um novo tempo debaixo do sangue do Cordeiro, de perdão, sem culpa, sem condenação, sem acusação, e sem também escravidão. É possível? É possível. Eu sei do que eu estou falando, eu passei por isso. Não pensa que isso é uma coisa nova. Sempre me lembro de José e da esposa de Potifar. Naquela época até a gurizada fez uma música, né? Depois não sei se o Jonathan está aqui de manhã, né? Mas a esposa do Potifar, chamaram de Potiféia, acho que era, né? Fizeram uma música, né? Foge que é laço, né? Quando aquela Potiféia, não devia ser muito feia, né? Mas ela todos os dias assediava. A gente pensa que é coisa de hoje, que o que tu passa, os outros não sabem, não é igual à geração anterior, tudo igual, tudo é carne, tudo que é pecado, não muda nada, mas há uma resposta: foge, não flerte, não sei se essa expressão você sabe ainda, né? Não fica de contemplação nos sites, né? No YouTube, no Face, no Instagram e nas coisas, ficando vendo aquilo que pode te aguçar. Corta isso na tua vida. Foge para o centro da vontade de Deus, é a sua palavra, o seu espírito e o corpo de Cristo. Você diz amém? A tarde inteira hoje, muitos de vocês vão abrir isso com irmãos aqui. Hoje é um divisor. É na eira de Boaz, você deixa as coisas passadas para se vestir com vestidos novos, banho tomado, roupas novas para entrar no relacionamento com Jesus, para o novo que Deus tem, em nome de Jesus. Deus nos chama para santidade. 1 Tessalonicenses 4:3, esta é a vontade de Deus, a nossa santificação, e que nós possamos nos afastar da prostituição. Você diz amém? Pode falar para a pessoa que está ao teu lado, essa é a vontade de Deus, a santificação. Versículo 7, acho que vai dizer, é para isso que eu sou chamado,
para santidade e não para impureza. Deus me chama para santificação. Mais uma vez, coloca a mão no teu coração. Fecha teus olhos e diga comigo: essa é a vontade de Deus para a minha vida. Santidade ao Senhor. Toca na minha vida nesse retiro. Eu quero fazer um altar de entrega e de consagração, de abertura e transparência. Não quero lutar mais sozinho. Eu quero ser socorrido pelo corpo de Cristo, pela palavra de Deus, pela pessoa do Espírito. Eu quero ser liberto de toda escravidão, porque Deus me chamou para a santidade. Essa é a tua vontade para a minha vida. Obrigado, Jesus. O texto conclui de que Deus se torna vingador. É sério. Deus julgará impuros e adúlteros, fala lá em Hebreus 13:4. Digno de honra é o leito sem mácula. Isso vale para todos, solteiros e casados, em nome de Jesus. Coloquei aqui para mim cura e libertação. Essa tarde, você vai ter comunhão, vai descansar um pouquinho, mas também não deixe de procurar o corpo de Cristo, trazer à luz as tuas lutas, a tua vergonha, as tuas acusações, condenações, o tormento debaixo dos demônios. Você vai denunciando a obra infrutífera das trevas e você vai recebendo o lavar regenerador, renovador do Espírito Santo. E você vai se arrependendo de toda impureza. Você vai sendo curado. Você vai mandando os demônios embora em nome de Jesus. Toda escravidão, toda prática que te escravizou. E você recebe o perdão e o resgate. Boaz, Jesus é o teu resgatador de toda impureza sexual. Em nome de Jesus. À noite continuamos sobre Efésios e sobre o Espírito Santo. Só um complemento bem simples que o John falou sobre cura e libertação durante a tarde. Mas eu estava com algo no meu coração que talvez alguns aqui estão ouvindo esse ensino, talvez pela primeira vez, sobre uma aliança, o que é um casamento, o que é um voto, como funciona isso do ponto de vista de Deus e das Escrituras. E o que eu quero te dizer é que tu não fique com dúvidas. Não fique com dúvidas. Há uma tentação também do diabo, não só para a impureza, mas para a incredulidade. Porque o mundo se distanciou tanto do princípio do Criador, que às vezes a nossa mente, que fica ouvindo conselhos, tantas referências que a gente tem por aí, são filmes, são séries, são pessoas, são especialistas de todo tipo, e isso gera confusão na nossa mente. Jesus um dia foi questionado pelos fariseus a respeito de casamento, divórcio, e o que Jesus respondeu foi: como foi lá no princípio? Como Deus criou as coisas? Nós estamos tendo uma oportunidade aqui de contemplar esses assuntos todos do ponto de vista do Criador. Quem inventou tudo isso? Quem criou a nossa vida? Quem inventou o casamento? Quem inventou o prazer sexual? Quem inventou essa atração? Quem criou tudo isso com beleza, com santidade, com glória? Foi o nosso Deus. E o nosso interesse maior nesse dia tem que ser buscar conhecer o que Deus pensa a respeito desse assunto, como Ele vê. Então, sabe aquele pensamento que vem às vezes: olha, eu não entendo bem assim isso aí, eu não vejo bem dessa forma. Deixa isso de lado, não aceita nenhuma incredulidade. Se tem dúvida, se tem questionamentos na tua mente, aproveita também para tirar qualquer dúvida, para lançar luz, para expor. Se tem alguma coisa que hoje tu pensa que discorda,
transmite isso para alguém, conversa com alguém mais maduro e diz, olha, eu não vejo dessa forma, tu pode me ajudar a enxergar como Deus vê desde o princípio. Então, para nós lançarmos fora toda dúvida, incredulidade, todo o conselho dos ímpios do mundo, amém?